Vamos pensar um pouco, né? Ou tentar pensar. Hoje o meu plano era sair de casa, passar o dia fora. Minha esposa está viajando. Queria aproveitar para passear um pouco, no shopping ou coisas assim. E acabei descobrindo as palestras desse senhor Leandro Carnal, fantásticas. Foi tão gratificante ouvir o que ele falava que desisti, vamos dizer assim, de sair mais cedo e gastei algumas horas aproveitando essa coisa maravilhosa que é a internet. E com a internet podendo, à distância, ouvir uma palestra que esse doutor da USP, se não me engano, tem apresentado. Uma não, diversas. Uma, duas, três. A última parei no meio, porque senão não sairia de casa. Então, o que eu quero dizer com isso? Primeiro, o aspecto maravilhoso da internet. Eu moro em Curitiba. Seria praticamente impossível para mim participar de um evento desses. Até porque a audição está ruim e não sou tão rico a esse ponto de poder pagar minhas viagens para eventos dessa espécie, o que é lamentável. Gostaria muito até de conviver uns dias com esse filósofo, professor de história, né? Doutor Leandro Carnal, que me surpreendeu. Eu tenho lido muito filósofos estrangeiros, sou apaixonado por Michel Foucault, por Hannah Arendt, né, por Bertrand Russell. Aí quando eu falo em Bertrand Russell, estou traindo a minha geração. E quando a gente encontra alguém realmente inteligente, é algo apaixonante. É tão chato, tão desagradável, muitas vezes ser convidado e participar de palestras de pessoas que pretensiosamente querem falar de assuntos como ética, filosofia, e a gente sente por aí uma pobreza intelectual muito grande, né? É um processo de doutrinamento primário. Mas hoje o mundo, até contrariando um pouco as ironias do próprio Leandro Carnal, graças à internet, graças às redes sociais e tudo mais, nós podemos ver palestras até em japonês, né? Porque elas muitas vezes têm legenda em português. Então, o que é gostoso, o que é bom, é a oportunidade de aprender. Agora, o que é o processo de entender, né? Com 69 anos, passei por muitas fases, muitos períodos de tremenda ignorância, de tremenda primariedade até, em relação ao que me cercava, a tudo que eu via. Felizmente, tive um pai fantástico. Meu pai era um gênio, na minha opinião. Pessoa serena, discreta, mas que sabia dialogar com um filho de 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos, um pouco mais. Coisa muito rara, né?
E era até interessante ver meu pai conversando. Enquanto a pessoa falava, quando ela cansava de falar, ele ficava olhando para essa pessoa, pensava, puxava seu cigarrinho, aí com muita calma ele começava a colocar as ideias dele. Ele não se exaltava, ele não se precipitava nas suas opiniões. Bem diferente do meu caso, que não me comparo com ele em hipótese alguma, em termos de inteligência. Ele era muito superior. Vi o Karnal. Quem me lembrou Alexandre Karnal? De uma certa forma, Michel Foucault, até fisicamente. Mas é um brasileiro com uma visão brasileira do nosso comportamento e com uma cultura universal. Então, passei metade desse domingo vendo e ouvindo essa pessoa conversar. Coisa boa, gente. Como é bom a gente descobrir brasileiros dessa espécie. Temos outros também. Mas o Leandro fala bem, é uma voz boa. Eu que tenho dificuldade para ouvir, tive facilidade em entender o que ele falava, né? Teve um desses que eu tentei, que eu gravei, até botei nesse blog, mas com acústica absolutamente negativa. Ele fala bem, responde bem, tem uma memória prodigiosa, é historiador, né? E para ser um bom historiador da USP, tem que ter qualidades excepcionais. E é uma coisa fantástica, não é engajado politicamente. É desses que vem com 1, 2, 3 estrelinhas na testa, ou suástica, ou sei lá o quê. Dá a impressão de ser um homem livre. Poderia ter aprofundado certas questões. Fala muito em Deus, né? Aí é o caso de perguntar, qual ser humano terá condições de falar, explicar sobre os mistérios do universo? É uma tremenda arrogância, né? Que pode ter sido útil para a organização de sociedades, mas para quem quer pensar, falar em Deus, em uma ordem universal, coisa assim, é muito complicado, porque nós somos infinitesimalmente pequenos, nós somos pequenos demais, ridiculamente pequenos. Agora, eu pessoalmente posso falar que tive experiências assim extraordinárias. A sensação que eu tive é que meu pai continuou comigo durante décadas. E não é algo tão pequeno quanto possa parecer uma simples afirmação. Isso intriga e me impõe humildade, né? Apesar da minha profissão, eu sou engenheiro. E aí a curiosidade que eu tenho de ouvir pessoas mais inteligentes, e não é difícil encontrá-las, mais inteligentes do que eu. Que talvez seja mais difícil é encontrar pessoas que gostem de filosofia, de história, sociologia, e assim, reunindo tudo isso, tenham condições de desenvolver temas mais complexos como
o mérito da nossa existência, questões éticas, comportamento humano. O Leandro não é engenheiro. Se fosse, ele talvez tivesse outra maneira de falar, que na realidade, o corpo humano, nós somos um computador, temos processador, temos memória, temos sistemas de I/O, servomecanismos, nós nos autoprogramamos. Nosso cérebro é uma máquina fenomenalmente complexa, e sem falar no corpo humano nesse conjunto. Graças a isso, o ser humano é o que é, como também é um mosquito. Um corpinho tão pequeno, fazer o que faz, ou quando a gente pensa numa bactéria, ou num mamute, num elefante. A natureza, ela por si só demonstra que nós somos pequenos demais para querer explicá-la do ponto de vista ético e filosófico. E quando nós entramos nessa seara, quando muito fazemos hipóteses, o que, por sua vez, nos leva a olhar com repugnância os donos da verdade, aqueles que falam com convicções e que, em nome de uma ou de outra entidade, querem nos impor comportamentos, paradigmas, modelos. Quanta ignorância, né, gente? Mas, tá aí o Leandro, que eu peço a vocês, não deixem de ouvir as palavras dele.